A seguir, Gente que Crê. Arte Brasil. Nós entramos com a qualidade e você com a escolha certa. É competente, é moderna. Arte Brasil faz a imagem mais completa. Serigrafia, plotagem, tudo em comunicação visual. Arte Brasil, a impressão que fica. Arte Brasil, você não viu nada igual. Arte Brasil, qualidade e entrega diferenciada. Rua Getúlio Vargas, 2588, Centro. Fone 623-9444.
galera, começando mais um Papo Cabeça, o primeiro de 2012, estamos aqui com vocês para bater aquele papo gostoso. Hoje, como vocês podem ver, nós estamos num ambiente diferente, né? Estamos aqui no Turvo, na Igreja Presbiteriana do Turvo, fazendo o nosso retiro, nosso acampamento de carnaval. E o tema desse ano é... Redes sociais! Aham, palma pra essa galera que tá aí. Bacana, a gente está aqui de volta. E nós trouxemos alguém de muito longe, nossa, para falar conosco a respeito desse tema. Me disseram que ele é pós-doutorado em redes sociais. Gustavo da Hora! Diretamente de São Paulo. Tão distante. E um outro que veio de mais longe ainda, Jairo! Diretamente de Itu. Então tá, nesses 4 dias de acampamento, nós falamos muito a respeito desse meio que nós estamos vivendo, que é um meio novo, que é o meio virtual, né? Redes sociais que estão muito em pauta agora. Quem aí em casa não tem um Orkut, um Facebook, o que mais? Twitter. Nossa, Twitter é o mais famoso, como não, né? Gustavo, queria agradecer a tua presença, dizer que nossas portas estão abertas sempre que você quiser voltar, tá bom? Jair, gostaria de agradecer a sua presença. Só não precisa voltar, não. Então tá, Jair, por que o mundo virtual fascina tanto? A internet fascina tanto porque dá vazão às nossas fantasias, às nossas ilusões, à nossa imaginação, ao nosso coração. No caso da virtualidade dos relacionamentos, a internet ela dá vazão para a gente se relacionar com várias pessoas ao mesmo tempo, para se comunicar com gente de longe, de perto, e falar o que quiser, ser quem nós queremos ser, mostrar quem nós queremos mostrar. Podemos ter várias identidades, a nossa, a como as pessoas nos veem, como nós queremos que as pessoas nos vejam, e por aí vai. E acredito que as redes sociais, a internet, as mídias virtuais, elas revelam também um grande espelho para revelar o nosso coração. Acredito muito nisso. Por isso que faz tanto sucesso. Então, essa percepção. Gustavo, você acha que existe características comuns nesses relacionamentos virtuais e quais seriam essas características? Entre os relacionamentos virtuais e os reais ou não, nos virtuais, os virtuais, o que eles têm em comum? Legal. Eu acho que tem essa questão de você poder controlar a sua identidade, como já estava falando, né? Então, em geral, você tem um perfil no Twitter, você consegue dizer coisas que vão ter, sei lá, frases de efeito, ou coisas que o pessoal que vai te seguir vai curtir mais. Então você tem um controle sobre a sua identidade, de certa forma, como você vai parecer, né? Essa é uma característica que às vezes no mundo real não é bem assim. A gente acaba falando, nem tudo que a gente fala, a gente colocaria no Twitter. Tem coisa que dá pra... Você deleta e coloca de novo. Às vezes na vida real não dá para você deletar e colocar de novo. Então o controle da identidade é uma das características. Por exemplo, eu falei do Twitter, mas você tem o Facebook, tem o seu perfil, tem as suas fotos. Então você controla também. Fotos uma forma de cirurgia plástica digital. Você vai e faz, essa foto aqui eu não estou muito legal. Aí você tira 500 fotos e saiu uma que você fala, essa aqui. Então no dia a dia não dá para você andar naquela pose que é o seu melhor ângulo, né? Então você coloca lá o seu melhor ângulo e controla a sua identidade, né, dessa forma, só o seu lado mais legal de ser mostrado. Então acho que essa é uma característica, né? Hoje a gente tem o Facebook, mas outro dia era o Orkut, amanhã vai ser outra coisa. Mas todas elas parecem que têm um nível de controle que você não tem nos relacionamentos reais. Então acho que por isso também um pouco do fascínio, porque você consegue
se mostrar do jeito que você quer ser visto. Vamos ver, quem sabe me dizer uma coisa boa que os relacionamentos virtuais trouxeram? Eu acho que ele, às vezes, você aproximar, né, pessoas. Por exemplo, às vezes, você, principalmente assim, em igreja, né, nós fazemos muitos acampamentos e tal, e às vezes vem pessoas de igreja de fora, ou nós visitamos igreja e acabam fazendo amizades, assim, conhecendo pessoas diferentes, né? Só que não tem como você pegar e amanhã combinar e tomar um café na casa dela, porque ela mora em outra cidade. Aí, às vezes, essas redes sociais, elas ajudam, porque daí você conhece o cara, vai no Facebook, né? Vê o Facebook do cara, aí você pode chamar ele para bate-papo, pede MSN e tal, né? Coisa assim. Legal. Palmas pela participação. Paulinho, né? Jairo, o que isso traz de bom, o que isso traz de ruim? Algumas coisas boas, apenas algumas. A capacidade de encontrar pessoas da sua infância, da sua escola, do seu trabalho. Eu morei em vários estados, tenho amigos de vários estados, e é bom a gente saber notícias deles. Quando casou, se nasceu filho ou não, enfim, saber como é que está a fisionomia da pessoa depois de uns 10 anos. Quando eu vi o Gustavo depois de algum tempo, eu vi que ele estava mais gordinho. Aí... Mas isso é porque a esposa cozinha casado, muito bem. Não, né? Imaginem como era antes, né? Eu era magro que dava dó. É a minha música. Podemos compartilhar músicas, podemos compartilhar vídeos, textos, a possibilidade da blogosfera, de tornar democrática a informação, as ideias. A próprio Twitter foi responsável por uma forte influência nas últimas eleições à presidência da República. Principalmente nos Estados Unidos, né? Essa questão da eleição do Barack Obama foi muito por causa do Twitter. A campanha foi toda feita digitalmente, muita mobilização, especialmente dos jovens, e lá não é obrigatório o voto, né? Então eles conseguiram fazer com que muitas pessoas que não votavam antes fossem votar. Então isso é uma coisa reconhecida, foi uma espécie de um fenômeno também digital, né? Isso no Brasil também. A Marina Silva, ela articulou muito a campanha dela e dizem até que impediu de haver o ganho, né, a vitória no primeiro turno da Dilma, porque muitos dos votos que iriam para ela acabaram indo para a Marina Silva por causa dessa campanha. Então no Brasil também aconteceu isso, né, tão recente. É uma mídia de massa mais barata. Então esse é o lado bom. E o lado ruim, Gustavo? O lado ruim, acho que tem essa questão da superficialidade, né? Como a gente falou de controle da identidade, então realmente você acaba não tendo o vínculo verdadeiro, assim. Acaba quase sendo um relacionamento de personagens. O seu perfil, quem você mostra que é, como foi falado, uma espécie de um alter ego, né? Uma pessoa. Eu em outra versão, vamos dizer assim. E aí, então esse é um lado ruim do ponto de vista da amizade sincera, da amizade verdadeira. Você acaba não conhecendo quem a pessoa de fato é, por exemplo, só pela internet. Tem outras coisas ruins, por exemplo, a internet está aí para bem e para mal. Tem pessoas que usam para bem, tem pessoas que usam para mal, pessoas usam para ajudar os outros, pessoas usam para prejudicar os outros, direto ou indiretamente, né? Tanto a questão de pornografia, quanto questões de encontros casuais se marcam pela internet, quanto várias coisas que acabam sendo um uso errado, né? Vamos dizer, um uso pelo menos prejudicial da internet. Esse é um aspecto ruim. Mas dá para levantar mais. O que mais que vocês acham? Os crimes hoje digitais, calúnia, a própria pedofilia tem sido muito caçada por isso aí também. E a calúnia tem um negócio interessante, isso que o Jairo falou, né? Porque é diferente você chegar na cara de alguém e falar contra aquela pessoa. A repercussão é menor. É menor e assim, você não iria. Mas aí você vai na internet, determinado artista, e fala mal de outro. Tá vendo um programa na hora e fala, fulano de tal, horrível, na TV. Então, de repente, aquilo repercute, o jornal no outro dia vai falar, e aí vai olhar a resposta que o outro deu. Então, acaba criando coisas que antes não tinha tanto acesso. Se o cara achava lá no meio da casa dele que o fulano era um mau artista, não entrava isso na mídia, não aparecia, ninguém ficava sabendo. No Twitter já espalhou já. Quando o cara
quisesse voltar atrás já era, já foi, já espalhou. Né? Já apareceu. Também eu acho que a gente está vivendo uma geração que se resume a 140 caracteres, ou seja, Verdade. há uma redução, quer dizer, há um excesso de informações superficiais. Nossa geração, ela é especialista em comentar notícias, conteúdos, mas muito breves, superficiais, rápidos, que se tornam obsoletos de uma hora para outra. Tudo tem que ser novo, tudo tem que ser... Vivemos a ditadura do novo. Aquilo que surgiu há um segundo atrás, daqui a 1 minuto já se tornou velho, ultrapassado. Isso é legal porque antes você precisava do jornal, era a mídia mais rápida que tinha, né? O jornal, porque se alguma coisa tinha acontecido, aí você ia correr de madrugada para rodar o jornal, fazer a notícia e aí saía no outro dia. Hoje já não tem isso mais, né? Tanto do rádio, na TV você já tinha essa possibilidade, mas o Twitter, a internet faz isso de uma velocidade ainda maior. Não precisa ir até o local, ligar a câmera, microfone, você postou ali. E você acha que nesse caso do que o Gustavo falou, há uma supervalorização de coisas inúteis? Por exemplo, alguém fala assim, fulano me olhou, artista lá, com a cara torta hoje, aí vai lá, já vira matéria chama a primeira página do programa de TV de fofoquinha e já vamos saber do outro por que ele falou isso. Você acha que isso foi consequência? Sim, sem dúvida. Excesso de informações superficiais de uma geração que resume-se a 140 caracteres, falo 140 caracteres por causa do Twitter. Só podemos digitar 140 caracteres no Twitter. Criou uma geração que não sabe mais pensar, discernir, e perdeu-se a noção da sabedoria. E nós, como cristãos, temos a sabedoria bíblica. Ou seja, ninguém sabe discernir determinados movimentos sociais, determinadas notícias, determinadas ideias, determinadas culturas. Repetindo o que viu o comentário. Sim. Todo mundo tem uma opinião, mas ao mesmo tempo é uma opinião que nem sempre é tão fundamentada assim, né? Sim, com certeza. Fofoca sempre existiu, esse negócio de um falar mal do outro. Mas na internet isso ganhou maior exposição, maior velocidade, maior... E o excesso de exibição do próprio coração com coisas inúteis. Principalmente nas atualizações do Twitter e do Facebook. Gente que fala sobre si mesmo. Por exemplo, agora eu vou tomar banho. Nem tem isso, né, gente? Nem tem aquelas coisas que você leva... Hoje vem fulano e ele... no meu lugar. Falou bom dia. Falou bom dia. Ou então, isso eu estou falando coisas que é possível dizer na televisão. E para todos nós, coisas desse horário. Tem coisas absurdas, muitos palavrões, muita coisa idiota, muita coisa que não é necessário dizer, porque é muita besteira. Palavra torpe, como o apóstolo Paulo em Efésios diz, palavra torpe. Torpe não necessariamente é só palavrão, mas vou ficar falando mal de alguém, é algo que não vai promover a edificação, né? Eu vou ficar falando de qualquer coisa, gastando o meu tempo, o tempo das pessoas, e não estou falando nada que vai promover, que vai ajudar. Né? Sensacionalismo com fotos esculhambadas, exageradas, notícias assim virais, vídeos, principalmente no YouTube, por exemplo, tem tanto vídeo que não traz nada de bom, e aí se torna uma brincadeira ou uma piada interna do Brasil, como aquela última da volta da Luísa. Luísa que está no Canadá, inclusive queria mandar um abraço, voltou já. Já voltou, né? E aí, isso alguns interpretam como apenas uma piada interna do Brasil, um entretenimento, brincadeira, outros já são mais... Não, mas nesse caso, eu acho, eu não sei a opinião de vocês, né? Eu também não estou aqui para dar opinião, mas vou dar hoje, acho que é a primeira vez. Eu acho que foi uma baita de uma sacada de marketing, porque eu duvido que ficou um apartamento daquele troço lá sem vender. Foi uma baita jogada. O pai da guria, se ele não tinha intenção, funcionou sem querer. Funcionou muito bem, deve estar super valorizado. E isso também não prejudica, vamos dizer. Tem que perguntar, mas pode perguntar. Coisa engraçada e tudo bem, não tem problema, mas ao mesmo tempo você tem coisas que, sei lá, ou são violentas, ou são... acaba cultuando uma espécie de valor que não seria legal ficar enfatizando, cultuando. Verdade. Temos perguntas aqui.
Eu queria perguntar assim, agora o pastor Jair falou agora há pouco que nós estamos numa cultura assim nessas redes sociais, se valoriza muito o novo, muito o que é de agora, né? E, tipo assim, como é que nós cristãos podemos colocar a Bíblia nesse momento, que a Bíblia é um negócio que ela é atual, apesar de foi escrita há muito tempo. Como é que nós podemos colocar a Bíblia aí, fazer ela inserir nesse meio? Verdade. É uma boa pergunta isso, né? Vou perguntar. Porque você... na realidade, a gente vê na própria Escritura Jesus dizendo, né? Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não. Então nisso você vê que quantas culturas já mudaram no decorrer desses 2000 anos, vamos dizer assim, né? Ou antes disso, as histórias mais dos patriarcas lá para trás, sei lá, 4.000 anos, 3.000 anos, coisas que dizem ainda de um tempo anterior a esse. Mas é interessantíssimo porque ela continua extremamente relevante na nossa vida hoje. A palavra de Deus não passa, ela fica, ela tem a ver a realidade humana, continua muito parecida talvez do que há muito tempo atrás. Muda a tecnologia, mudam os costumes, mudam as roupas, uma série de coisas, mas o coração humano parece ser muito semelhante, como dizia o Eclesiastes, né? Dizia, não há nada novo debaixo do sol. Então, aí eu acho que para o cristão a relevância está nisso, de saber que o nosso Deus é um Deus vivo e que continua dizendo para a geração da internet, para a geração das redes sociais, coisas importantes e que tem tudo a ver com a nossa vida e tem tudo a ver com a palavra de Deus, né? Então a Bíblia acaba se tornando assim mais atual ainda, porque tem talvez mais possibilidade de você falar sobre, mais possibilidade de interagir, mais possibilidade de conhecer a nossa geração, de saber o que está passando no coração de todo mundo, o que está sendo publicado, né? Só que às vezes também a gente corre o risco de ser comentado superficialmente sobre um assunto sério. Às vezes a gente posta uma coisa bacana, séria, e a gente corre o mesmo risco que a gente faz muitas vezes, né? De ser criticado por pessoas que não têm o menor conhecimento daquilo que você falou, e aí vira aquela lista, né, de comentários que ninguém aguenta, né? Que ninguém aguenta, vira aquela discussão de chover no molhado. Temos mais uma pergunta de uma convidada importada, Flávia da Hora. Linda! Depois te apresento, tá? Queria perguntar, ainda falando sobre o tempo, muita gente fala, quando começa a falar das redes sociais, fala do tempo que se perde nelas, né? Quando percebe, já está 2, 3 horas na frente do computador, parece que hipnotizado, né? A gente ouve muitas pessoas falarem também que as empresas estão precisando já bloquear muitos sites já, não dá para acessar porque as pessoas perdem noção do tempo, não conseguem trabalhar, muita gente não consegue estudar e as escolas também precisam bloquear os laboratórios de informática. E na palavra de Deus a gente aprende que a gente é convidado a remir o nosso tempo, administrar o nosso tempo com sabedoria, né? Ele é algo que Deus confia pra gente. Como fazer isso, né? Como diante de todas as tarefas que a gente já tem no dia a dia, queria perguntar ao pastor Jair como fazer isso administrando no nosso dia a dia, né? Sabendo usar na boa medida. É muito confuso, isso acho que é muito difícil para todos nós. Assim como a televisão toma também o tempo de muita gente, que alguém pode pensar assim, né? Eu sou idoso, não sei mexer na internet, mas fico horas e horas na TV. Você é jovem, está errado, porque fica horas e horas na frente do computador. Então, muito parecido. São mídias diferentes, mas tiram tempo precioso de muita gente. São mídias importantes, tem coisas boas, como nós falamos agora há pouco, mas tem a capacidade de viciar, que é o efeito entorpecente na era digital, onde a gente fica hipnotizado com essa second life, com essa segunda vida, com esse auto... Como é que é o nome? Você falou agora, toquei? Quem falou ali é o alter ego. Com essa segunda personalidade, com essa dupla vida, com essa outra identidade, com outra história, enfim, que nós podemos fazer tudo isso, como acabamos de falar no início. Então há um excesso de investimento de tempo ali, um
parece que fisga a nossa atenção. Até porque, como são informações ligeiras, que mudam de uma hora para outra, e o visual das páginas da internet, principalmente das redes sociais, tem cores, letras, e há uma interação muito grande, porque você... Diferente da TV, né? Diferente da TV, e olha que a TV já se ligou a isso também. Você tem que ligar, você pode, inclusive, do Twitter, escrever uma mensagem para aparecer ao vivo no programa, por exemplo. A essa interatividade, porque hoje a gente está democratizando muita informação a tal ponto de a gente interagir. E a gente precisa se relacionar, e relacionamento é interatividade. E aí a gente fica o tempo todo querendo interagir, falar, e há aquela atração de vários elementos visuais, enfim. Para nós cristãos, nós temos que saber o tempo exato de fazer o uso das mídias sociais, ou da internet de maneira geral. É porque todos nós usamos, né? Acho que boa parte usa e como a gente disse, tem tanto ponto positivo, tanta coisa legal. Só que a questão é, de repente, você deixar de fazer coisas que são da sua responsabilidade, ou, por exemplo, ficar até de madrugada e no outro dia você levanta arrebentado para fazer uma prova, não conseguiu estudar direito, então te prejudica fora do virtual, acaba te prejudicando no nosso mundo aí cotidiano, dia a dia. Então, acho que o desafio é esse, você conseguir ter um tempo legal para fazer, saudável, né? Isso pode ter um efeito semelhante a uma droga, como uma cocaína. Então, quando te prejudica nisso, tu deixa de trabalhar para estar nessa vida. Aí é um nível avançado já de dependência mesmo. Dependência, existem pessoas dependentes, sim. Tem níveis e níveis, não necessariamente precisa ser algo tão absurdo, mas acaba funcionando como uma espécie de droga mesmo. E isso eu estou falando geralmente de usuários comuns, como a maioria de nós. Claro, tem gente que trabalha com a internet, entendeu? O cara que é web design, o cara que faz sites de internet, ou gente que tem um escritório que está o tempo todo lá no Facebook, mas entrando em contato com clientes, trocando e-mails, informações. Então ali é algo necessário, trabalhar algo bom. Porém, aquele que só fica lá à toa, sem fazer nada, aí... Eu acho que esses caras, quando chegam em casa que trabalham com isso, acho que vai querer montar um quebra-cabeça, né, convencional, ou fazer qualquer coisa que ele tenha que mexer no computador. Imagina, o dia inteiro mexendo com isso. E isso não pode se tornar uma fuga da realidade, também. E das coisas prioritárias. Nós cristãos temos muita coisa prioritária para fazer. A oração, o convívio pessoal com as pessoas e etc. Jairo, na sua opinião, quem tem muitos amigos virtuais acaba tendo menos amigos na vida real? A impressão que dá é que quem tem mais tempo na internet, ou quem tem mais amigos nas redes sociais, como por exemplo o Facebook, que é a rede social mais famosa atualmente, tem mais amigos na vida real, mas a grande maioria a gente pode perceber que é o contrário. É quem não tem amigos na vida real, quem não tem com quem jogar futebol durante o final de semana, ou sair para passear, ou para conversar, ou convidar para uma refeição, enfim, para andar na rua, enfim, fazer alguma coisa. Às vezes a gente pensa assim, que tem amigos, mas necessariamente não. E geralmente quem não tem amigos verdadeiros, reais, que estão próximos, tenta encontrar amigos virtuais. E outra coisa também, geralmente quem tem muito amigo demais, ou procura adicionar todo mundo, vê alguém passando na rua, conversou uma vez, é um conhecido do primo, do cunhado, do amigo, não sei de quem, do vizinho, aí você viu uma vez numa festa, aí você olha para ele e procura ele nos amigos em comuns, que tem lá no Facebook. Às vezes eu tenho a impressão que eu conheço o mundo inteiro. Tem lá, você é amigo de fulano que tem tantos amigos em comuns. Eu, nossa, aí você vai achando amigos e aí vai adicionando, mas você viu a pessoa uma vez, nunca mais vai mandar nada para essa pessoa, nunca mais vai encontrar, isso fica só adicionando, entendeu? Porque acaba tornando os relacionamentos mesmo que virtuais, superficiais, né? Por isso mesmo, porque não há nem contato. Outra coisa também, por ser superficial, eu posso criar uma cultura no meu coração de excluir qualquer pessoa a qualquer momento e transferir isso para a minha vida real. Não tenho a capacidade de enfrentar os dilemas, os conflitos, as adaptações de um relacionamento verdadeiro e real. Estou namorando, casado,
E aí eu trago para a minha vida de namoro, de casamento, ou minha vida de relacionamentos e de parcerias profissionais, a capacidade de qualquer conflito excluir. Acaba sendo a mesma lógica, né? Sim. Ah, isso aqui não... A esposa está de TPM. Exclui offline nela, né? Offline nela. Imagina como é que Não vai. há capacidade de enfrentar o diálogo frente a frente, de conversar, de se adaptar, de aprender junto, enfim, isso aí. O papo tá bom. Nós precisamos dar um tempinho, tomar uma água e a gente já volta. Arte Brasil. Nós entramos com a qualidade e você com a escolha certa. É competente, é moderna. Arte Brasil faz a imagem mais completa. Serigrafia, plotagem, tudo em comunicação visual. Arte Brasil, a impressão que fica. Arte Brasil, você não viu nada igual. Arte Brasil, qualidade e entrega diferenciada. Rua Getúlio Vargas, 2588, Centro. Fone 623-9444.
abençoado também. Estamos de volta com o Papo Cabeça de hoje falando sobre redes sociais. Gustavo, dentro desse contexto, como que a igreja deve se portar diante do mundo virtual? Eu acho que quando vem uma novidade como essa, algo que não existia há alguns anos e que agora passa a existir, você geralmente como igreja você pode ter duas reações, né? Ou qualquer instituição, ou qualquer sociedade. Então, ou você pega e abraça aquilo, abraça o novo, como se fosse a última salvação, né? Ou você rejeita tudo e fala, não, isso aqui é novo, não é bom. E eu acho que a igreja, justamente por entender que Deus nos convida a discernir em tudo, reter o que é bom, então acho que essa é a nossa tarefa. E como a gente viu na internet, tem muita coisa boa. Eu acho que a igreja pode ter iniciativas diferentes, por exemplo, se organizar para eventos. É muito legal você usar a internet, né? Dar os avisos, falar, por exemplo, pedido de oração. Na igreja a gente tem feito isso. Então, os pedidos de oração, durante a semana, alguém está com alguma dificuldade específica, ele posta lá na nossa página do grupo e o pessoal já vai, poxa mesmo, fulano está com aquele problema, começa um a mandar mensagem para o outro, vamos orar juntos, será que você consegue, depois da faculdade, vir aqui em casa para a gente orar? Então isso é muito legal, é uma ferramenta que a igreja, né, a gente como cristão precisa usar. Eu acho que esse é um exemplo, mas outras coisas podem ser feitas, quem sabe um dia, né? Além da escola dominical, a gente separa um curso, por exemplo, específico. A gente vai falar também, além do assunto da escola dominical, durante a semana a gente vai falar sobre um estudo no livro de Daniel, por exemplo, qualquer coisa parecida. E você faz um estudo específico em que todo mundo vai assistir alguns vídeos durante a semana e a gente vai debater quando chegar no domingo, por exemplo, na escola dominical. É uma ferramenta, né? Você mantém um encontro real, mas antes você já pode ir se preparando para aquilo, já pode todo mundo sendo inteirado no assunto, de repente traz um questionamento novo, traz uma interação diferente. São formas de a igreja aproveitar o lado bom disso tudo, né? Jóia. Eu vou jogar uma pergunta aqui na mão do Jairo. Você acha que existe algum risco da comunhão, qual ela é hoje, dentro da igreja, acabar se tornando virtual? Sim, há uma certa virtualidade nas grandes aglomerações, nas multidões. Por exemplo, o Gustavo da Hora certa vez pregou aqui, recentemente, que a multidão é um lugar ideal para você se esconder. Grandes igrejas que recebem multidões, você pode ter um relacionamento virtual com as pessoas. Encontros superficiais, rápidos, onde você, semelhante às redes sociais, olha a pessoa só pelo seu perfil, pela roupa que ela está usando, fala rápido, oi, tudo bem, cumprimenta no início e no final do culto, por exemplo. E isso é muito rápido, muito instantâneo. Outra coisa, as pessoas não querem ter compromisso com a igreja, de se tornarem membros dessa igreja. Elas se tornam mais clientes dessa instituição religiosa, dessa igreja, do que membros. E aí há essa virtualidade, essa superficialidade, essa ideia de consumo. Então, as redes sociais a mentalidade das redes sociais são transferidas para esses encontros reais, porém se tornam virtuais e até falsos, muitas vezes. E aí você está lá, pessoas de tal igreja, mas você convive com uma grande multidão, 10 mil pessoas, por exemplo. E aí, até menos, né? Num ambiente pequeno você consegue se relacionar de forma superficial. Você mantém a sua zona de conforto, né? A sua distância de segurança. Ninguém passa aquela barreira e vive uma espécie de virtualidade. Então a gente simula, faz de conta que a gente está junto, mas de repente não está tão junto assim, né? Então, nesses encontros rápidos eu posso ser quem eu quero que eu seja visto. Em outro tempo a gente chamava de capa de crente, né? Vestir a capa de crente e ir para a igreja. Você tem um comportamento diferente do que você é no dia a dia, é um perfil.
Você montou um perfil para ir na igreja. Então, quantas vezes isso não acontece? Né? Não é só no virtual. Então, é preciso estar atento a isso daí, né, Jair? Nós, como igreja, nós, igreja de Jesus Cristo, nós não podemos adquirir essa mentalidade, trazê-la para dentro da igreja, porque é uma mentalidade mundana. No sentido de que, quando promovemos mega eventos para multidões, resumimos a nossa relação com Deus, a nossa identidade como igreja, só em mega eventos, vamos fazer com que as pessoas não se conheçam umas às outras, tenham um relacionamento íntimo e cresçam em Cristo juntas. Dentro dessa ideia do virtual, que é muito comum acontecer nos nossos dias, é o seguinte: como nós temos muita facilidade em ouvir, por exemplo, grandes pregadores no mundo virtual, uma facilidade enorme, né? A gente ouve quem a gente quer dos grandes pregadores. Nós desenvolvemos uma mentalidade mais ou menos assim: olha, eu não preciso hoje de congregar, de estar relacionando-me com a igreja, porque eu ouço a palavra, aliás, muito bem exposta por grandes pregadores, e eu não necessito mais de conviver com a igreja, que aliás me evita um monte de problema, porque eu não preciso me estressar com relacionamentos, eu sou edificado na palavra de Deus, e eu não preciso mais ter aquele risco que a gente corre ao conviver com outras pessoas, das quais muitas vezes surgem vários problemas. Só que isso é um engano muito grande. É mais cômodo, né? É mais cômodo, mas é uma ilusão. Uma ilusão, exatamente. Por quê? A própria palavra de Deus fala que não devemos deixar, em hipótese alguma, de congregar. Porque é nesse congregar que nós somos tratados. É na relação pessoal e interpessoal que a gente é tratado uns pelos outros. É que eu posso ser quem eu sou para o meu irmão e ser tratado na medida com que realmente há necessidade na minha vida. Então, não posso inverter isso de maneira nenhuma. Esse é um risco muito grande que nós corremos nos nossos dias, e deixar então de congregar, porque hoje eu tenho uma facilidade muito grande de ter mensagens virtuais, né? Outra questão que eu queria colocar também com relação a tudo isso que nós estamos falando, é na área da comunicação. E o primeiro comunicador no mundo foi o próprio Deus. Quem vinha comunicar-se com o homem era Deus. E também apareceu um ser para comunicar-se com o homem e com a mulher, chamado diabo, o inimigo de Deus. Então, a comunicação, ela foi criada não por Satanás, foi criada por Deus. A boa comunicação, ela é fruto da ideia de Deus, da criação de Deus. E há um desvio da perfeita comunicação exatamente pela obra satânica. O diabo é que criou a má comunicação, quando ele vem iludir o homem com a comunicação desvirtuada da realidade, enganando o homem, fazendo o homem se rebelar contra Deus. E isso tem acontecido nos nossos dias, nesse mundo virtual também. A comunicação virtual tem coisa positiva? Tem muitas, né? Já vimos aí relatos extraordinários sobre essa facilidade da comunicação, de ser um meio positivo na vida do homem, mas não podemos fechar os olhos para a realidade do estrago que está fazendo na sociedade toda essa rede, uma vez usada por Satanás. Casais se separando, pornografia aberta para criança, né? E muitas vezes os pais descuidando desta realidade dura, triste, os pais não percebendo o que está acontecendo neste mundo virtual e que tem causado então um grande estrago a famílias. Quantos casais se separando dentro das próprias igrejas, onde se começa um relacionamento virtual, enganoso, fora completamente da realidade. Então tudo aquilo que Deus criou e que é bom, que é a comunicação, usando todos os meios, o diabo também vem colocar a sua pata ali, vem destruir relacionamentos, né? Tem João 10:10 que fala exatamente isso.
O diabo veio para matar, roubar e destruir. E eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus é aquele que produz vida. Toda relação firmada em Cristo Jesus é estável. Tudo aquilo que foge desse patamar de Jesus, então se torna algo perigoso para cada um de nós. Eu queria saber qual que é a consequência dessa superficialidade dos 140 caracteres, se o jovem está acostumado a ler lá no Facebook, no Twitter, só uma página, não passa de algumas linhas, o que passar disso não lê só o final, pula para outro assunto e está sempre mudando de assunto. Então, como que o jovem vai chegar na igreja e ficar uma hora ouvindo o pastor falar sobre um assunto só? O estrago, assim, é algo diferente, que realmente os expositores da palavra precisam ficar atentos de que aquela forma, como em outra época era muito comum, do discurso só bem elaborado, nem sempre hoje vai atingir o coração dessa geração. Então, como o pastor lembrou, quer dizer, você, por um meio de comunicação, você pode passar algo bom ou algo ruim, né? A forma pode mudar, mas aí o conteúdo você tem que estar atento para poder transmitir. No caso da sua pergunta, você tem então algumas consequências nas igrejas. Então, o nível de atenção das pessoas hoje acaba sendo muito pequeno, ou por pouco tempo você consegue ficar atento numa aula, né? Então a gente tem visto muito na nossa adolescência isso. Ou a pessoa aprende a estar num lugar, fingir que está ali, mas está em outro, a cabeça está em outro lugar, já está pensando em vários outros assuntos. Quando não está mandando torpedo pelo celular, fora isso, para a pessoa que está do banco do lado. Fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Várias coisas ao mesmo tempo, essa é outra característica. Então, eu não sei se é possível você, sei lá, reeducar e dizer, não, agora você vai voltar para outra maneira. Eu acho que esse é um processo muito difícil. Talvez a gente, é um desafio muito grande para os pastores, você hoje ter o direito de ser ouvido, porque tem tanta gente falando o que quer, falando qualquer hora, falando algo novo, algo diferente, algo que parece novo, mas não é, ou qualquer coisa assim. Então você manter a atenção é muito difícil. Então, por exemplo, esse programa aqui é legal porque você ouve um, ouve o outro, o assunto é o mesmo e está todo mundo de alguma forma envolvido no assunto, né? Então, para a igreja, imagina um desafio que é isso. E não é uma coisa, então vai mudar tudo, vai ficar diferente, também não é isso que vai resolver, né? Mas a gente já fica um pouco mais atento como fazer isso. Em termos de consequência, como ele falou, também, né, dessa superficialidade, além do conhecimento ficar também superficial, porque eu só li uma parte, eu li a manchete da notícia. Eu nem li porquê, nem como, nem onde, nem quando. Então aí o conhecimento fica mais superficial e as pessoas se acostumam com isso, não precisa aprofundar. É só lançar em 140 caracteres, o resto não interessa. Então a gente precisa, como cristão, ficar atento. Tem coisas que não se resumem em 140 caracteres. Você precisa ter outros lados, outra maneira de ver a questão, outras formas. E eu acho que a principal consequência dessa superficialidade, dos relacionamentos especificamente, é a questão de que parece que não supre a nossa necessidade de relacionamento, não é mesmo? Então cada vez eu preciso ter mais amigos, mas parece que não resolve, não supre a necessidade. Então a superficialidade gera como se fosse uma desnutrição relacional. Como você vai num lugar de fast food, enche a barriga, sai inchado daquilo ali, daqui a uma hora você está com fome de novo. Não nutriu. E os relacionamentos verdadeiros, como Deus nos ensina, eles são alimento também para nós, porque a gente precisa um do outro, né? O verdadeiro amor de Deus e do próximo e ao próximo requer tempo, requer convivência, como Jesus com seus discípulos. Passou ali, escolheu só 12 para passar 3 anos de precioso ministério, conhecendo-se, principalmente se dando a conhecer, porque ele já conhecia cada um, mas se dando a conhecer para os discípulos. Então não é uma coisa que você faz de uma hora para outra. Não é com 140 caracteres que Jesus ia formar um discípulo. E nós hoje também somos chamados para fazermos discípulos.
Então, não nosso, de Jesus. Mas então isso requer tempo, isso requer investimento. E se a gente acostuma com a lógica da superficialidade, esse aqui eu já falei de Jesus para ele, esse aqui eu já anunciei o plano da salvação, esse aqui eu já... E de repente a gente perde a oportunidade de fazer como Jesus. Conviver, aprofundar as relações, tanto para alguém de fora do contexto da igreja, ou de dentro mesmo da igreja. Você está todo domingo com a pessoa, mas você não sabe a história dela, você não sabe as dificuldades dela, ela não sabe as suas. E aí parece que está todo mundo super bem, e de repente não é bem assim. Eu preciso que você ore por mim. Eu estou com essa situação, eu preciso saber que a situação que você está, de repente eu vou interceder por você. E aí parece que nutre, não é mesmo? Parece que vai sendo nutrido e fala, poxa, era isso que eu estava precisando. Estava procurando encher minha barriga com um relacionamento superficial, rápido, fácil, que não dói, porque eu não preciso me expor tanto. Eu exponho só a parte onde eu sou mais calejado. E aí eu deixo de ter uma relação real, de ter uma interação real, e passa a ser uma interação controlada. Eu acho que essa é uma das questões importantes. Então agora nós vamos assistir um vídeo que fala justamente sobre isso.
extrema importância. O vídeo já diz tudo, né? O vídeo já diz tudo. Gustavo, a conexão com Jesus ainda é a mais segura e a mais real? Você olhando, né, vendo um vídeo como esse, lembrando Jesus dizendo, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Verdade, algo firme, algo que não cai de qualquer jeito. A Escritura fala do Deus que é a rocha. A Escritura fala que quem ouve a palavra e cumpre e pratica é semelhante ao que constrói a casa sobre a rocha. Todos os exemplos de firmeza possível, a Escritura fala a respeito de Deus, do relacionamento com Ele, de confiança, de poder confiar, algo que você não precisa duvidar do caráter de Deus, em que não há sombra de variação. A Escritura está repleta de palavras dizendo o quanto que Deus é a única base firme, e nesse caso a única conexão que não cai. Por causa do sangue de Jesus, a conexão nunca cai. Na graça de Deus, no amor derramado na cruz, como eu tive no vídeo, é algo firme e sólido no que a gente pode confiar. Alguém que a gente se relaciona e com quem a gente pode confiar nos momentos bons, nos momentos ruins, nas tempestades. Às vezes em casa a gente corre para desligar às vezes o computador no meio de uma tempestade de raio, mas a conexão com Deus não cai. Como os discípulos naquele barco, numa situação de desespero: Mestre, o Senhor não se importa que a gente vai morrer aqui no meio disso tudo? E aí Jesus mostra que a conexão não tinha caído, né? Parecia que tinha caído, mas ele estava cuidando o tempo todo, e ele repreende, no caso temporal. A conexão com Jesus não cai, não depende da tecnologia humana, não depende da quantidade de dinheiro que você tem para comprar esse ou aquele equipamento, aquele modem especial, mas a conexão com Deus já foi paga pelo sangue de Jesus na cruz, e é a firme conexão que nunca cai. Jair, pensando ainda em Facebook, tem muita gente que só curte Jesus. Como que deveria ser essa relação de curtir e compartilhar Jesus? Curtir Jesus, eu entendo que é só admirá-lo, é só usufruir, lucrar, tirar proveito, barganhar com aquilo que você acha que Deus pode fazer por você. Até mesmo eu posso ironizar, curtir a cara de Deus, muita gente, quando se usa das suas orações como meio utilitário, e poucos compartilham. Compartilhar não é só curtir ou admirar, mas seguir, tornar um servo de Jesus, crer em Jesus e ser feito pelo poder de Deus, filho de Deus, renunciar a si mesmo para dizer que Jesus é o Senhor da sua própria vida, e com isso você ama a Deus, desfruta do seu grande amor, de todas as bênçãos que Ele derrama por meio de Cristo, através da sua obra na cruz, e por isso você compartilha o amor de Deus. As redes sociais, eu acredito que são um campo fértil para a gente comunicar o Evangelho. Eu gostaria de deixar um texto aqui. Eu gosto muito de utilizar a Bíblia de papel, mas hoje tem a Bíblia no celular, ou em alguns outros lugares. Eu quero ler no celular hoje, já que a gente está falando sobre esse assunto. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, o que eu devo postar nas redes sociais? Tudo isso aqui. Porém, não é apenas essas verdades, essas virtudes na virtualidade da internet. O próximo versículo vai dizer o seguinte: o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. O apóstolo Paulo falando que deve haver uma relação de discipulado, de ver, de receber, de ouvir e de praticar, de testemunhar todas essas virtudes citadas anteriormente. Ou seja, nós devemos viver na vida real todas essas virtudes aqui,
Na televisão, na internet, qualquer outra mídia para grande público, é possível pregar o evangelho, mas não é possível discipular. O discipulado é tete a tete, mano a mano, é pessoal, é convivência. E o versículo 9 fala exatamente isso. Para quem quer ler em casa, repito mais uma vez, Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9. Essa é a minha palavra para todos que estão aí nos vendo. Eu agradeço a presença de todos aqui. Nós estamos encerrando mais um Papo Cabeça. Tem que ter esse ar, né? Mas eu acredito que a gente fechou muito bem essa série de pregações sobre redes sociais. Nós pudemos falar mais abertamente, escutar de vocês, ouvir as perguntas de vocês. E eu gostaria de agradecer Gustavo pela presença, Pastor Jairo pela colaboração, Raquel Tessari pela colaboração também, obrigada Raquel. Agradecer vocês pela presença, por estarem aqui conosco, colaborarem também. E dizer para vocês que semana que vem tem mais Papo Cabeça. Toda terça-feira, a partir das 22 horas, no canal 14 da TV Araucária. Deus te abençoe, abençoe a tua família. Espero que esse programa possa abrir um canal de diálogo dentro da sua casa, para saber, você tem usado corretamente as mídias sociais dentro da tua casa? Como é que está isso aí? Deus te abençoe, um grande abraço e vamos encerrar com o louvor da Igreja Presbiteriana Bom Sucesso. Um forte abraço a todos. O Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de pranto, vestes de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Está sobre mim, Deus, Senhor, me ungiu a pregar boas novas quebrantados, Ele enviou-me a curar os quebrantados de coração e a livrar todos os cativos da pura liberdade. Do nosso Deus, a consolar todos os que choram, eu vou sobre os que em Sião estão, uma coroa ao invés de cinza. A fim de que se chame trabalhos de justiça.